Tudo bem, meus amigos? Aqui é Juliano para mais um tutorial do Cinema 4D e hoje a gente vai falar sobre DOF, Depth of Field, profundidade de campo, que nada mais é que o efeito de desfoque que a câmera consegue aproximando ou distanciando de um objeto de acordo com a maneira que você usa o foco dessa câmera. A gente está usando aqui o mesmo cenário que eu usei na outra cena e a gente vai usar um pouquinho das coisas que foram já aprendidas nos outros tutoriais. Então eu já apliquei o V-Ray aqui e eu só queria deixar um adendo aqui que no outro tutorial eu expliquei como se fazia a correção de cor do ambiente HDR. Então o que a gente fazia? A gente vinha no Environment, vinha e escolhia a textura, certo? Load Image e escolhia a textura. Se você escolher uma textura com extensão HDR, você vai poder usar um artifício que vai adiantar bastante a correção de cor. Não funciona com JPG. Já testei e não dá certo. Você vai clicar na extensão HDR. Se você se perguntar por que HDR, é só você assistir o tutorial anterior e você vai descobrir que ela tem muito mais propriedades de cor do que uma imagem comum. Então eu clico no HDR e aqui é que vem a diferença do tutorial. Eu avisei no tutorial que você deveria, aqui em textura, aplicar o preset Filter para que fizesse as correções de cor. Por quê? Porque se eu fizer um render aqui agora, o que vai acontecer? A minha imagem vai estar bem clara, o fundo vai estar bem claro. Aí você aplica aqui o preset Filter e faz as correções de cor. Mas o que eu descobri? Estudando um pouquinho mais nos tutoriais, eu cliquei aqui na imagem e nessas opções que abriram aqui, ó, em Color Profile, onde está escrito Embedded Default, você vai trocar por sRGB. Só isso. Então agora você faz de novo um render para ver o que acontece. Olha só, a cor já vem praticamente corrigida. Então você não precisa ficar fazendo um monte de alterações. Na verdade, você pode aplicar o filter ainda da mesma forma, só que agora você vai fazer ajustes praticamente pessoais, porque a imagem já está corrigida. Então facilitou muito mais a vida. Eu vou fazer um pequeno ajuste aqui, que é gosto pessoal. Eu vou colocar o preset Filter igual, lembrando que agora que eu apliquei o sRGB, vou clicar de novo aqui na figura, né, para aparecer as opções do filter aqui. Lembrando que se você perdão, se você coloca o preset filter e antes dele coloca troca o color profile por sRGB, as opções aqui ficam bem mais sensíveis. Então aqui, ó, no contraste eu vou aumentar só 1%. Tá? Pronto, 1%. E aqui na saturação eu vou aumentar em 6%. Isso é um gosto pessoal, você não precisa fazer se você não quiser. Certo? Então daí eu faço um render e agora a imagem está do jeito que eu quero. Ela está com a cor que eu gostei e com o contraste que eu quero. As partes mais sombreadas aparecem melhor aqui na minha imagem. Cores mais vivas, inclusive. Então, agora a gente vai partir para o objetivo da aula mesmo, que é o Depth of Field, o DOF. No V-Ray, há 3 maneiras de você conseguir o DOF. Usando o motor de render V-Ray, há 3 formas. Uma é usando a câmera V-Ray, a outra é usando uma câmera convencional, só que daí nesse caso você tem que ativar uma opção dentro da plataforma V-Ray para conseguir fazer com que o efeito funcione. E tem uma terceira maneira, que eu só vou citar, que ela é um pouco mais complexa, e hoje eu não vou dar o exemplo dela aqui, porque realmente eu ainda não domino bem o assunto, mas é usando Multipass, V-Ray Multipass. Então hoje a gente vai falar de duas formas, a câmera convencional e a câmera V-Ray. Tá? Então agora você notou que a imagem está bem tranquila aqui. Essa cena aqui você já conhece lá da outra, como é que foi feita, o floor, a luz infinita, a inserção de
de objetos na cena, e você nota aqui as sombras, tá? De acordo com as sombras lá do cenário. Tá? Isso aqui tudo já foi explicado na outra aula. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai criar uma câmera V-Ray, que é o método mais complicadinho para entender. Criamos uma câmera, vou ativar a câmera aqui para que essa imagem aqui seja a nossa imagem de referência aqui. Justamente para isso eu vou colocar uma tag de proteção. Essa tag de proteção, para quem não sabe, me impede que eu movimente a câmera. Aqui, ó, se eu clicar aqui no ícone de movimentação, eu não vou conseguir fazer isso. Então é uma maneira segura de você não perder uma imagem da câmera, uma posição da câmera que você gostou. E daí então aqui na câmera eu vou colocar uma tag V-Ray de V-Ray Physical Camera. Pronto. Como na aula anterior eu expliquei, eu citei que o que define a profundidade de campo no V-Ray, a profundidade de campo seria o Film ISO e o Shutter Speed, certo? Lá eu expliquei como é que se fazia o controle de entrada de luz, que você colocava os valores do Film ISO e do Shutter Speed iguais e só controlava a diferença aqui no f-stop. Quanto menor o valor do f-stop, mais clara ficava a cena. Quanto maior, mais escura, obviamente. Aqui, para a gente conseguir o efeito de profundidade de campo, depth of field, é um pouquinho diferente. Eu já testei certos valores aqui, ó, e eu vou iniciar assim. Colocar 1200 aqui e 50 aqui. 1200 no Film ISO e 50 no Shutter Speed. Por quê? Porque se eu der um render agora aqui, ó, você não vai notar a diferença. O que o Film ISO e o Shutter Speed fazem? Eles fazem a regulagem de luz de uma forma diferente. Quanto mais claro ou quanto mais escuro, dependendo dos valores que eu colocar aqui, a cena vai também ser alterada. Vai se tornar mais clara ou mais escura. Eu já estou usando valores meio padronizados aqui que eu já testei, tá, para dar um pouco mais mastigado isso para vocês. Vocês não vão notar diferença nenhuma aqui. Como é que se ativa o DOF no V-Ray? Aqui em Sampling, você vai clicar em Sampling e vai clicar aqui no DOF. Tá. Voltamos para os parâmetros da lente. O que eu faço? Você pode usar os dois parâmetros aqui, o Film ISO, os três, Film ISO, f-stop e Shutter Speed, para você alterar o valor do Depth of Field. Como é que eu faço? Eu prefiro deixar o valor ISO em 1200, fixo, vírgula, eu não mexo nele, e só altero o f-stop e o Shutter Speed. Quanto menor o f-stop, mais profundidade de campo eu vou ter, mais desfoque eu vou ter. Um detalhe também, aqui na câmera, agora que eu ativei o DOF, eu tenho também que verificar qual é a posição da câmera em relação à minha cena, para saber onde é que está o foco dela. Então eu vou colocar a visão de topo, aqui, ó, top, e agora eu sei que o meu foco está aqui. Então o que significa isso? Que nessa linha aqui, ó, eu vou ter o foco da minha cena. Então se eu puxar para cá, ó, vamos colocar aqui na frente, aqui, ó, bem no meio da primeira esfera. Agora aqui você está entendendo como é que está a disposição dos objetos na cena. Temos 3 esferas e 3 personagens aqui. Aqui, olha a distância deles. As 3 esferas estão bem longe uma da outra e os 3 personagens estão bem longe, bem distantes um do outro. Certo? Então, olha aqui, ó, o meu foco agora se encontra aqui, na primeira esfera. Então, assim, o desfoque, o DOF, ele causa um peso considerável no render. Quanto mais desfocada a cena, mais vai pesar no seu render. Tá? E um outro detalhe ainda. Se você aumentar o subdivision do Depth of Field, vai ficar mais pesada ainda a sua cena. Tá?
Então lembrem disso antes de carregar lá, colocando um valor alto. Tá? Então, o que eu faço aqui? Como é que eu faço esse efeito aqui agora? Eu já ativei. Então, eu vou dar um render aqui e coloquei o meu foco aqui, em cima dessa esfera aqui, usando o valor 8 no f-stop e o shutter speed em 50. O Film Use vai ser, eu vou manter em 1200 sempre. Daqui a pouco, as cenas vão ficar um pouco pesadas por causa do render e do desfoque. Então eu vou dar um pause e vou voltar só quando o render estiver pronto, porque senão a aula vai se estender demais. Você nota um desfoque muito pequeno lá no fundo. Muito pequeno mesmo. Então agora a gente quer um desfoque mais evidente. Eu já vou usar valores que eu já testei. Então eu vou colocar aqui 4. Então o que aconteceria aqui de acordo com a aula anterior que foi explicado? Se eu diminuir esse valor, aumenta a claridade da cena. Então eu já vou usar aqui o valor 200, porque eu já testei e sei que isso aqui vai compensar a claridade, para a cena não ficar muito clara. Então vamos renderizar. Então o render já está terminando aqui, ó, e você já nota um desfoque bem evidente lá atrás. Certo? Agora eu vou alterar esse valor aqui para 2. E aqui no Shutter Speed eu vou colocar 400. Vou fazer mais um render para você verificar como é que fica, para você entender a profundidade de campo. Então, o render está terminando aqui agora. Você já pode notar bastante desfoque lá atrás. Já tem um efeito bem legal aqui. Ó. Podemos verificar aquele efeito de desfoque de câmera, que é justamente o objetivo de a gente aprender aqui. Ó. Então, os valores 2 e 400 no Shutter Speed aqui no V-Ray vão nos dar um efeito de desfoque bem legal. Tá? Eu vou mudar, vou fazer mais um teste aqui com o valor 1, e daí o Shutter Speed teria que ser 1200, para vocês terem uma ideia de quanto tem que aumentar o Shutter Speed. Tá? E se você quiser chutar o balde mesmo, deixar bem desfocado, usar o valor 0.5, meio aqui no f-stop, você teria que usar no Shutter Speed 3000 para compensar a cor. Já vou passar esses valores para vocês, para não ficarem sofrendo fazendo um monte de teste. Então eu vou colocar aqui 1 e 1200 para testar o efeito de novo. E lembrando que o nosso foco está aqui, nessa esfera ainda. Tá? Aqui, ó. O nosso foco vem até aqui. Depois disso ele começa a desfocar. Então vamos fazer o teste. Então, o render terminando aqui, e agora você vê notadamente o desfoque em praticamente toda a cena aqui. Ó. Tá usando o valor 1 e 1200 no Shutter Speed. Então, relembrando que se você quiser tentar o valor meio, 0.5 aqui no f-stop, o Shutter Speed necessita do valor 3000. E o desfoque vai ser um absurdo. Daí. Até o bonequinho aqui de perto aqui desfoca também. Tá? Uma coisa interessante né, nesse tipo de efeito é que o que determina ele é a posição do foco da câmera. Então o que a gente vai fazer? Olha só o que eu posso fazer. Eu posso focar nesse objeto, posso focar naquele objeto lá do fundo. Tá? Vamos mostrar aqui o que acontece. Eu vou mudar para a visão top aqui. Tá? Deixa eu só mudar aqui para puxar. Aqui, ó, pegar o do meio aqui ó, e vou colocar aqui. Ó, bem no meio da esfera central aqui do nosso cenário. Tá? E vou dar um render aqui para você ver o efeito que vai acontecer aqui. Nesse caso, por lógica, vai ficar desfocado aqui e lá, e tudo que tiver na linha do foco vai ficar focado né, na cena aqui. Então, essa esfera aqui vai ficar com o foco nítido, e tanto a esfera do fundo quanto a da frente aqui vai perder um pouco ou bastante do foco. No caso de 1 aqui, eu acredito que o desfoque vai ser bem alto. Então o render está terminando aqui, ó,
e aconteceu aquilo que eu falei para vocês. Ó, o objeto de foco é aqui no meio, e você pode ver desfoque tanto na parte de trás quanto na parte da frente do vídeo aqui, que fogem do foco da câmera como a gente posicionou. Por que aquele bonequinho lá no fundo ele está mais nítido? Porque a nossa câmera pega uma linha inteira passando pelo centro ali. Então, o que estiver mais próximo daquela linha vai ficar nítido, certo? Você pode notar o desfoque aqui e aqui, até nesse bonequinho que está com uma grade aqui, e você nota o desfoque. Vamos tentar focalizar o último lá de trás para ver como é que fica agora a nitidez, certo? Então vamos lá, vamos na nossa câmera e vamos levar lá na frente. Tudo que estiver nessa linha aqui vai ficar com o foco nítido. Tudo que estiver atrás dessa linha aqui vai desfocar. E quanto mais próximo dessa linha, mais foco nós teremos. Vamos fazer o teste. Eu vou mudar bastante aqui. Eu vou colocar o meio, o ponto 5 aqui, e os 3000 aqui do Shutter Speed, para vocês terem uma ideia de como é que vai ficar o resultado. Vai ficar bem desfocado agora. Lembrando que cada tempo de render desse aqui leva em torno de 1 minuto e meio, que é 1 minuto e 31. Leva para essa cena ficar completa aqui. Vamos ver agora com o f-stop em 1.5 e o shutter speed em 3000 quanto tempo de render vai levar. O render já está terminando aqui, ó. Ele aumentou um pouquinho de 1 minuto e meio para 1 minuto e 45, provavelmente vai levar uns 2 minutos para conseguir terminar a cena, mas você nota bem aqui o efeito que eu disse. Tá? Quanto mais próximo do foco do objeto lá na frente, maior é o foco da cena de acordo com a distância. Então, quanto mais longe do foco, mais desfocada fica a imagem. Quanto mais próximo, mais ela foca. Certo? Então, essa é a maneira que o V-Ray usa para fazer o Depth of Field, a profundidade de campo. A segunda maneira para a gente conseguir esse mesmo efeito é usando uma câmera convencional, uma câmera que não tem a tag do V-Ray. Só que daí, nesse caso, não adianta a gente só ativar o efeito aqui. Não é possível fazer com que ele funcione ativando aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa câmera que eu já tenho aqui e vou fazer uma cópia dela aqui. O objetivo de fazer isso é só para eu continuar com os mesmos parâmetros da câmera que eu já tenho aqui. Então eu vou clicar, cancelar a minha câmera V-Ray aqui, torná-la invisível, e vou tirar a tag do V-Ray nela. E pronto. Ops, só um minutinho que eu quero tirar a tag, não a câmera inteira. Só quero tirar a tag aqui. Pronto. Deletei a tag V-Ray agora. Pronto, temos uma câmera convencional agora. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou travar a cena nessa posição aqui. Como é que eu faço agora para usar uma câmera convencional para fazer o mesmo efeito no V-Ray? Então deixa eu só retornar na posição que a gente estava com a profundidade de campo. Aqui, então, vou clicar na câmera, trazer o nosso foco para trás aqui. De novo, na primeira cena aqui. E agora, como é que eu faço para ativar nessa câmera aqui? Ó? Se eu clicar aqui e vir aqui em detalhes e ativar o Depth of Field, certo? Não vai funcionar, não adianta. Tá? Não tem como funcionar dessa forma. Porque, como a gente está usando a plataforma V-Ray, eu tenho que fazer com que o V-Ray reconheça o Depth of Field dessa câmera convencional dentro do render V-Ray. Então o que eu faço? Eu abro o V-Ray Bridge, venho aqui em V-Ray Camera, e aqui, ó, por ser uma câmera standard, tá, que seria essa aqui, é essa que eu tenho que usar, uma câmera standard. E aqui eu ativo o Depth of Field. Pronto, agora ele está funcionando. Certo? Então a minha regulagem é aqui agora. Nesse lugar aqui, no Aperture, seria a abertura da câmera. Quanto maior o meu Subdivision aqui, ó, certo? Que eu já coloquei em 12 já para o default, mas ele vem como 6, tá? Eu coloquei em 12 porque eu já estava fazendo testes antes. Lembrando que se você colocar em 6 aqui vai ficar bem mais granulado o efeito de desfoque ao redor da cena, ao redor dos objetos.
O valor mínimo para você ter alguma coisa nítida é 2 no desfoque. Vamos testar então com uma câmera convencional. O render está terminando aqui, só deixa eu fazer uma correção do que eu acabei de falar. O valor mínimo não é 2. O valor mínimo que eu fiz testes é 2, para você ter um efeito de profundidade de campo bem evidente. Você pode colocar 1, pode colocar meio, e aqui, ao contrário do V-Ray, quanto menor o valor, menos efeito de profundidade de campo você vai ter, certo? Eu posso colocar meio aqui, ó, 0.5, e já mostro o resultado para vocês como é que vai ficar. Tá? Vamos fazer um render aqui com 0.5. E o render já está quase terminando, então com o valor 0,5 eu tenho um leve desfoque lá no fundo e o tempo de render cai consideravelmente, porque temos um valor baixo de desfoque. Levou em torno de 51 segundos para fazer. Então agora eu vou colocar o valor 6 aqui para ter um desfoque bem evidente. Tá? Vai desfocar bastante isso aqui. E vamos ver o tempo de render agora para a cena complementar. Lembrando que eu estou usando Subdivision 12, certo? O default dela é 6. Isso aqui é para melhorar a qualidade do desfoque. E a câmera ainda está usando esse objeto aqui da frente, a primeira esfera, com o foco nela. O foco está nela, em cima dela aqui. Então vamos renderizar. Então o render já está terminando aqui, com o valor 6, como eu disse aqui, ó, nós temos um valor de um efeito de profundidade de campo bem grande, bem evidente. Até quase não dá para você definir que tipo de objeto tem lá no fundo da cena. Então tem que cuidar muito com o que se faz com esse efeito, porque aqui na câmera standard ele é bem mais sensível. Então eu acredito que em relação ao Depth of Field do V-Ray, não tem mais muito o que eu explicar. É um efeito tranquilo, um efeito simples, mas você tem que saber o que fazer com os valores, porque senão você vai sofrer aí fazendo testes. Deixa eu fazer só mais um render aqui, usando o objeto lá do fundo, lá para você ver como é que fica. Então vamos alterar o nosso foco, colocando ele mais lá na frente, aqui na linha do nosso objeto, e vamos dar um render aqui para ver como é que fica o efeito. Então aqui ó, o render já está terminando e a gente consegue, lá, o nosso foco é aquela esfera lá no fundo, então quanto mais próximo da esfera, mais foco, quanto mais distante dela, menos foco nós teremos. O efeito é muito legal, isso aqui tem muitas utilidades, esse efeito tem muita utilidade dentro do C4D e em qualquer outro software. A terceira maneira de a gente usar isso seria o Z-Depth, a profundidade Z do Cinema 4D, profundidade Z do V-Ray. Ela é um pouco mais complexa e eu ainda não estudei o suficiente para conseguir fazer um tutorial apresentável para vocês. Então eu vou me aprofundar no assunto e depois eu faço essa aula com o Z-Depth, que seria a outra maneira de usar o DOF, e inclusive ela pode ser exportada para outros softwares, como por exemplo o Photoshop. É muito interessante. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula sobre Depth of Field. E se houver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. E daí a gente vai tentar sanar o que for possível aí. Então, um abraço para todo mundo e até a próxima.